Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, porque hoje é sexta-feira, último dia aí do mês de setembro. Amanhã tem jogo do Corinthians contra o Cuiabá, a gente inicia aí o último trimestre do ano, inicia também o mês de outubro, né? Mês das finais aí da Copa do Brasil, mês muito importante para a equipe do Corinthians. É um mês para a gente coroar essa temporada, Corinthians voltar a ganhar títulos, então seja um mês abençoado pra gente. Pra você que tá assistindo, tá? Desejo aí coisas ótimas, coisas muito boas aí pra vocês, tá? Vamos pra cima, rapaziada. Peço que vocês me sigam no Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aí na descrição pra vocês. Rapaziada, ontem postei um pouco dos lances do Roger Guedes contra a equipe do Atlético Goianiense, tá? O gol que ele fez, os 3 gols que ele perdeu, algumas outras jogadas ali, jogada de linha de fundo, no meio campo e tudo mais. Vi muita gente brava comigo ontem, muita gente brava. Pô, John, você falar que o Roger foi um dos piores em campo, não dá, que ele buscou o jogo, que ele fez isso, que ele aquilo, e tal, e tal. Sem ele, o Corinthians teria perdido o jogo e tudo mais. Entendam bem o que eu falei. O Roger Guedes, sendo atacante e sendo camisa 10 do Corinthians, não pode perder os gols que ele perdeu. 3 oportunidades. Sabe por quê? Porque o Atlético Goianiense também teve chance lá. Se o Roger não fazendo aqueles 3 gols, o Atlético vai e acha um gol. Como que fica a situação? Qual que seria a análise? Qual que seria a análise de todo mundo? Corinthians perdeu porque o Roger não fez os gols. Ou seja, os gols fizeram falta. Fazem falta. Fazem falta. O jogador que é camisa 10 do Corinthians não pode perder aqueles gols. Ah, mas saiu o gol no final num chute dele. Concordo. Todo mundo viu o lance. É um fato. É um fato. Mas um atacante do Corinthians, eu não posso falar que foi um dos melhores em campo. Um cara que perdeu 3 gols. De frente pro goleiro, tá? De frente pro goleiro, certo? Estamos entendidos? Estamos entendidos? Vocês entenderam a situação? Um cara que é atacante, que é camisa 10 do Corinthians, eu não posso falar que ele foi o melhor em campo, sendo que ele perdeu 3 oportunidades claras de gol. Não dá, não dá. É inadmissível. E se ele perde uma dessas oportunidades em final de Copa do Brasil? E aí? Não é um lance que fica marcado para sempre? Vocês estão entendendo? É esse o ponto. O Roger buscou o jogo, ele correu, ele finalizou, ele tentou. Eu não estou desvalorizando a tentativa dele. Não estou desvalorizando. Ele tentou, ele buscou, ele finalizou e ele estava lá. Mas ele precisa acertar. Alguns lances são capitais dentro de uma partida, tá? Dentro de uma partida. Então, estamos entendidos. Respeito muito quem acha que o Roger foi o melhor em campo. Respeito muito, muito, muito. Tá? Entendo. Só que aí pra mim, como eu já coloquei, né, até repetitivo falar, não pode perder. Pra mim o Cássio esteve melhor em campo que o Roger, o Fausto e o Yuri Alberto. Fechou, rapaziada? Quem quiser pode comentar aqui também, pode explicar o ponto de vista. Acho importante, tá, esse tipo de debate, acho bacana. Coloquem aí, por favor, rapaziada. Vamos já pra primeira notícia, né? O Corinthians. E aí, no cargo do Vitor Pereira, o Vitor Pereira, representante aí do Corinthians, deve fazer o rodízio até o fim, até a final da Copa do Brasil, né? A gente tem mais 3 jogos aí. A gente pega o Cuiabá sábado, na Arena. A gente pega o Juventude terça-feira lá em Caxias do Sul. E pegamos o Atlético Paranaense sábado também, na Arena, dia 8 de outubro. Porque a final já é dia 12, no feriado, meio de semana, quarta-feira, rapaziada. Corinthians, até o dado momento, não divulgou informações sobre ingressos, tá? Pro dia 12. Assim que tiver, trago aqui pra vocês. Mas enfim, rapaziada. E aí o Vitor Pereira falou o seguinte: se eu mantiver a equipe, teoricamente, titular até lá, eles vão chegar mortos no jogo. Vão chegar sem capacidade de responder. Vou ter que fazer uma gestão
que nos permita não sermos radicais e sermos competitivos. Precisamos ser cuidadosos, caso contrário, vamos chegar sem capacidade de jogar em um alto ritmo. Isso não podemos deixar, não há milagres. É preciso ter cuidado com lesões para que eles não tenham sobrecarga. As pessoas têm que perceber que a gestão é obrigatória. E algo que eu já venho falando, há muito tempo. Vocês acham que o Vitor Pereira não sabe qual é o time titular do Corinthians? Todos os torcedores sabem. Todo mundo já tem a base titular do Corinthians. Mas tem torcedor que jura, não, o Vitor Pereira não sabe, que ele tá fazendo rodízio, que não... Pega o Renato Augusto, jogou aí quarta-feira. Saiu pra entrada do Matheus Vital. Saiu na reta final do jogo já. Põe ele pra jogar amanhã contra o Cuiabá, aos 90 minutos. Põe ele pra jogar contra o Juventude os 90. Põe ele pra jogar contra o Atlético Paranaense os 90. Ou, vamos colocar aí 80 minutos, ele saindo no finzinho. O Renato Augusto, quarta-feira, dia 12, contra o Flamengo, vai estar se arrastando em campo. Eu garanto pra vocês. Põe o Fábio Santos pra jogar esses 4 jogos completos. Vai colocando os caras, vai colocando. Não, porque tem que ser o time titular. Porque tem que ser o time titular. Não pode poupar. Não, rodízio pra quê? Chega na Copa do Brasil, os caras estão se arrastando em campo. Não adianta, não adianta. A gente vai continuar batendo nessa tecla até o fim da temporada. Qual que é o problema? Que o nosso elenco não está equiparado. As peças de reposição, o nível é muito abaixo. O Mosquito não tá bem, o Adson não tá bem. Quem que a gente tem pro ataque? Ou você joga o Matheus Vital na direita, ou põe o Giovani, que é um garoto da base de 18 anos. Vocês estão entendendo? Não tem um atacante que é unanimidade pra jogar pelo lado direito. Olha o jogo do Mosquito, quarta-feira. Olha o Adson. Sabe quem vai jogar contra o Flamengo? O que tiver menos pior. Não é o que tiver bem. Mas a gente já viu a saída do William, e a gente viu a saída do Mantuan, e o Roberto de Andrade jurou de pé junto, que não deu para trazer uma peça de reposição por conta do tempo. A janela estava muito em cima, a janela de transferências. Entende? Então não é um problema que, não, tem que colocar o time titular. Não adianta, tá? Não, a gente vai continuar batendo nessa tecla. Vai continuar. O elenco, o time reserva, não é do nível que a gente espera. E o time titular não aguenta jogar 4 jogos seguidos e ir para uma final de Copa do Brasil. Não aguenta. É simples, tá? Não é opinião, é informação. E aí, rapaziada, infelizmente, tá? Óbvio que eu não queria, mas o Vitor Pereira vai ter que fazer essa gestão. Aí eu peguei até uma fala aqui do Vampeta, ele trouxe o seguinte: o time do Corinthians está evoluindo com a presença do Yuri Alberto. Depois que o Corinthians foi eliminado de outras competições, que no caso é só a Libertadores, o português parou de fazer rodízio. Está repetindo mais os jogadores. Por quê? Porque agora está tendo mais tempo de trabalho. Simples. É simples. O Renato Augusto não pode estar em todas, mas quando joga, faz a diferença. Por isso o Corinthians voltou a jogar melhor. Pô, parece que o Vampeta inventou o futebol. Sabe o que o Vampeta falou aqui? O óbvio. O time do Corinthians evoluiu com a presença do Yuri Alberto. Quando o Renato está presente, o time melhora. Só que o Renato não pode estar em todas as partidas. Sério, Vampeta? Ué. Olha, depois que o Corinthians foi eliminado de outras competições, o Corinthians só foi eliminado da Libertadores. Continuou na Copa do Brasil, continuou no Brasileirão. Só que o Corinthians estava jogando meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Agora veio uma data FIFA. Teve rodada meio de semana, que era rodada de Libertadores. Aí a gente teve tempo para trabalhar. O português parou de fazer rodízio. Não parou. Não parou e não vai parar. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é muito fácil chegar e falar aqui. Não, mas tem que colocar o time titular. Não, mas o Corinthians com o Renato joga muito melhor. Eu sei, você sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe isso. A questão é, não aguenta jogar todos os jogos. Não aguenta. É ano de Copa do Mundo, o calendário vai acabar no meio de novembro. É simples, é uma conta muito simples, rapaziada.
Agora, vamos falar aí de outro jogador, agora um elogio, tá? Que eu faço aqui ao Fausto Vera, volante aí do Corinthians, contratado há pouco mais de 2 meses. Chegou, entrou numa quartas de final da Copa do Brasil, o time tomou 2-0, veio para jogar quartas de final da Libertadores, jogar no Brasileirão, tudo. Entrou em todos os jogos, tá? Ele tem uma média aí de um jogo a cada 4 dias. Desde que ele chegou, né, como eu falei, ele participou aí de todas as partidas e vem liderando algumas estatísticas, tá? É o cara que mais teve ações com a bola, tá? Desde que chegou aí ao Corinthians, 516 ações. 338 passes certos. Bolas longas certas, 24. Defensivamente, como ele é o primeiro volante, ele é o cara líder, tá, de bolas recuperadas com 63, líder de desarmes com 24 e líder de ações defensivas com 43. Juntando tudo isso, Fausto Vera hoje é titular absoluto do Corinthians e é o primeiro volante para as finais da Copa do Brasil. Simples. E aí eu quero, nesse momento, parabenizar quem indicou a contratação e a nossa diretoria que conseguiu sair dessa nossa bolha e contratar o cara. Indicação do Vitor Pereira e da comissão dele. E a diretoria finalmente parou de contratar jogador da Elenco Sports, de Márcio Bittencourt, não sei quem, e trouxe um cara que estava escondido na Argentina. Hoje é titular absoluto do Corinthians e eu quero saber a avaliação do torcedor do Corinthians sobre o Fausto Vera. Qual é a sua avaliação do desempenho do Fausto Vera? Depois aí de um pouco mais de 2 meses da contratação dele. Eu quero saber. Porque pra mim foi um cara que me surpreendeu, tá? Porque foi um cara que foi contratado como segundo volante, assumiu essa posição de primeiro volante e vem comendo a bola. Já falei aqui pra vocês que o Duqueiroz vem oscilando muito. A questão é, hoje é dia 30 de setembro e a gente não sabe se o Maicon tem condições ou não de jogar a final da Copa do Brasil. Então, a princípio, a dupla pro dia 12 é Fausto e Duqueiroz. Mesmo o Duqueiroz estando mal. O Duqueiroz está mal. Marcação, tá? Defensivamente e ofensivamente. Certo? E aí já falei, o Fausto está pendurado. Se tomar amarelo, vai ficar suspenso. Tá? Então acho que até por isso que o Vitor Pereira vem poupando ele um pouco mais, tá? Nesse sentido aí do cartão. Provavelmente, se o Fausto não for jogar contra o Juventude, se estiver no planejamento, ele deve tomar um cartão amarelo aí contra o Cuiabá. Agora, se ele for poupado contra o Atlético Paranaense, ele deve tomar o cartão contra o Juventude. É batata. Podem acompanhar, rapaziada. E comentem aí a avaliação de vocês, tá? Bom, agora falando sobre a final da Copa do Brasil, questão aí de ingressos. Corinthians e Flamengo chegaram num acordo sobre o número de ingressos para a torcida visitante. Vou trazer aqui para vocês. Dentro da arena, teremos disponibilizados aí para a torcida do Flamengo 2.800 ingressos, tá? 2.800 ingressos. Lá no Maracanã, a torcida do Corinthians vai ter o direito a 3.800 ingressos. 2.800 aqui, 3.800 lá, certo? Por quê? Porque lá a capacidade total do estádio é maior do que aqui na arena. Simples, tá? Então chegaram nesse acordo por algo proporcional, que não foi o que aconteceu na Libertadores. Na Libertadores foi 4.000 aqui, 4.000 lá. Já contra o Fluminense da Copa do Brasil, houve esse acordo. Mais uma vez o Corinthians conseguiu esse acordo aí proporcional, certo? E aí entra numa outra questão, o valor dos ingressos. Ao que tudo indica, a diretoria do Flamengo já tinha colocado como sugestão cobrar R$400 pelo ingresso para a torcida visitante Corinthians. R$400. A diretoria do Corinthians, obviamente, foi contra esse valor, mas vai entrar em negociação. Querem a minha opinião? Não vai estar menos de R$250. Minha opinião, tá? Minha opinião. E aí, eu vou fazer uma pergunta bem simples pro senhor Roberto de Andrade, pro Alessandro, pro Duílio. Por que
Aqui na arena, o torcedor visitante fica atrás do gol, vão ser 2.800 pessoas, vai ficar atrás do gol, próximo ao campo, colado no campo. Colado, tá? Porque a gente sabe como que é na arena, é 2, 3 metros ali de distância. E a torcida visitante, quando vai lá no Maracanã, é na reta do escanteio, lá em cima. Longe do campo. Longe. E o ingresso, mais caro. Eu garanto que o ingresso no Maracanã vai ser mais caro do que na arena. E a visão do visitante na arena é muito mais privilegiada. É é absurdo de privilégio que tem. Mas Roberto de Andrade jura que tá certo, o Duílio tá certo, o Alessandro tá certo. Errado tá o torcedor, que tem que pagar caro no ingresso longe do campo lá no Maracanã, longe do campo, e aqui na arena os caras, pô, pertinho do campo, tranquilo, tratados igual o rei. Igual o rei. E o valor abaixo do que lá, tá? Abaixo. Eu vou só esperar sair o preço de lá e o preço daqui pra gente fazer uma comparação. Quero saber a opinião de vocês e perguntar ao senhor Roberto de Andrade, que gosta tanto de falar que é defensor do Corinthians, que é isso, que é ele que faz, é ele que acontece, é ele que... Cadê você agora pra defender o torcedor? Cadê? Vai lá! Vai lá no Flamengo, bate na porta e fala, ó, eu não vou aceitar isso aqui não. Por que aqui na arena o pessoal vai ficar perto do campo e o preço é X, lá no Maracanã vai ficar longe e o preço é Y, é mais caro? Por quê? Não vou aceitar. Bate o pé, mas não bate, né? Não bate. Infelizmente, rapaziada. Comentem aí, por favor. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o Yuri Alberto deu uma entrevista aí recentemente, tá? Essa semana. Pro Seleção Sport TV. Perguntaram para ele sobre a adaptação ao Corinthians, tá? Ele foi bem didático, ele falou, ó, estou dando o máximo do meu desempenho. O Corinthians é um clube que já estou adaptado, peguei o DNA do clube. Desde o primeiro dia me receberam super bem, estou muito grato e feliz no clube. Até aí, entrevista padrão, bacana, ok, tô adaptado, tô me dedicando ao máximo, peguei o DNA do clube, isso é importante, o Yuri Alberto tá correndo muito, tá se entregando aí nas partidas. E aí, o Yuri completou falando o seguinte: no início da semana, eu escutei o presidente falar que está vendo para eu ficar aqui no clube. Espero que dê certo, eu dou o meu máximo. Realmente, tá? Eu cheguei a falar essa semana aí, cheguei a trazer essa informação, que o Duílio disse que está vendo a situação do Yuri Alberto, só que não dá para definir agora. Não dá para definir agora. É só perto do meio do ano que vem, para saber qual vai ser a situação do Mantuan, do Ivan, do próprio Yuri, situação financeira do Corinthians, planejamento, tudo mais, orçamento, para saber se o Yuri fica ou não, se a gente tem condições de fazer uma proposta ou não. Só que aí um ponto muito importante disso tudo é a fala do Yuri. Espero que dê certo. Se o Yuri Alberto chegar para o diretor do Zenit, chegar para o presidente e falar, ó, não quero retornar para a Rússia, quero ficar no Corinthians, a chance da negociação dar certo, dele ficar aqui, já sobe em 50%. Já sobe em 50%. O desejo dele vai definir muito. Vai definir muitas coisas, tá? Então, obviamente, não é porque ele falou que ele vai ficar, ou não é porque ele deixou de falar que ele não vai ficar. A situação é, se chegar na hora de negociar, que é no meio do ano que vem, o Yuri bater o pé e falar, ó, realmente eu quero ficar, espero que dê certo, é meio caminho andado, tá? É meio caminho andado. A gente vai acompanhando de perto esse passo a passo, o planejamento do Corinthians, o desejo do Yuri Alberto, qual que são os rumores lá do futebol russo, a situação lá do Zenit, pra gente saber se o Yuri continua ou não no Corinthians, mas fico muito feliz, tá, com essa declaração dele, esse desejo nesse momento de ficar aqui no Corinthians, de que dê certo essa negociação. Fechou, rapaziada? Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!